Bueno, muy buen día para todos, esperamos que estén muy bien. Mi nombre es Matías Polsinetti, les doy en nombre del Instituto de Cemento Portland Argentino la bienvenida a este webinar que con mucho agrado vamos a dar comienzo con la participación de Marcelo Enríquez, especialista, en particular gerente de marketing de la firma GCP para Latinoamérica, en este tema que creo que es un tema de mucha actualidad, mucho interés para todos los que están dentro de la cadena de valor de la industria del hormigón, que tiene que ver con el uso de arenas artificiales y la posibilidad de complementar ese uso con tecnologías de aditivos que nos permiten poder incrementar esos usos y mejorar las prestaciones de los hormigones bueno, que producen o utilizan cada uno de ustedes en sus distintos roles. Permítanme presentarlo a Marcelo. Marcelo es tecnólogo en edificación por la Facultad de Tecnología de San Pablo, es también ingeniero civil por la Facultad de Ingeniería de San Pablo, tiene un posgrado en marketing de la Universidad de Bandeirantes, tiene más de 25 años de experiencia en el área técnica comercial de productos de aditivos químicos para la construcción civil, como decíamos actualmente gerente de marketing para Latinoamérica de la firma GCP Applied Technologies. Bueno, él ha participado en muchas iniciativas, proyectos, como pueden ser, por ejemplo, la elaboración del CAD del edificio de Lee Tower, Evolution Towers, el Museo Carl Niemeyer, el edificio del Bank Boston, entre otros proyectos relevantes. Él es también miembro exclusivo de la Asociación Brasileña de Empresas de Concreto y también es colaborador habitual para la divulgación de distintas modificaciones, proyectos y normativas en distintos ámbitos de su actuación. Es especialista en formación de alto rendimiento para la construcción civil y ha trabajado en innumerables trabajos de desarrollo de nuevas tecnologías en química aplicadas al segmento de hormigón premezclado, prefabricado y morteros. Antes de cederle la palabra a Marcelo, déjenme darles 2 o 3 comentarios generales. Ustedes tienen un botón en pantalla que es de preguntas y respuestas. Quienes tengan el Zoom en inglés es Questions and Answers. Ese botón lo pueden usar libremente, registran las preguntas que vayan teniendo a lo largo de la presentación en ese espacio, y al finalizar la presentación de Marcelo vamos a hacer la respuesta en vivo de esas preguntas. Si no llegáramos por razones de tiempo, lo haremos por mail, pero la expectativa es hacerlo en vivo ahora mismo. Lo segundo es que quienes necesiten un certificado de asistencia a este webinar nos pueden escribir un mail y con gusto se los hacemos llegar. Lo tercero es que al final hay una encuesta, si pueden tomar un medio minuto para responderla, nos ayuda a poder mejorar nuestras actividades hacia adelante. Así que de mi parte no mucho más, voy a quedar aquí como moderador, y Marcelo, bueno, si querés podemos comenzar. Buen día y muchas gracias por tu participación. Matias, buenos dias a todos. Gracias por invite, a oportunidade de falarmos sobre este tema que está tão latente em toda a nossa região. Do ponto de vista de sustentabilidade, não? Quando podemos cambiar o uso de arenas naturais e fazer este câmbio por arenas artificiais ou com arenas que têm algum tipo de contaminante ou com um fator forma, não muito bueno para o uso de hormigón. Me parece que é um tema muito importante contemplando este quesito de sustentabilidade. Eu vou compartilhar acá com vocês a apresentação, se me permite, por favor. Ya está habilitado, Marcelo. Si quieres probar ahora. Todos veem a minha pantalla? Sí, perfecto. Ok. Gracias novamente. Bueno, enfim, o tema acá é, então, como podemos fazer para incrementar o uso destas arenas trituradas, dessas arenas artificiais.
en lo uso de lo día a día de los hormigões en la Argentina, ¿no? É um tema muito interessante porque quando contemplamos o uso de aditivos e se mirarmos para atrás, quando desenvolvemos os primeiros aditivos que foram com uma base química muito similar à melaça, ou os açúcares, e que quando estudamos em la faculdade de engenharia, aprendemos que o açúcar tem a capacidade de incrementar o fraguado e o sal em reduzir o fraguado. Então, no início dos anos 1900, se startou o uso destes tipos de aditivo, pero sempre contemplando o uso como uma interação com os aglomerantes, não? Ou seja, o cimento ou algum tipo de adição, seja ela pozolana, seja ela escória, seja ela algum outro tipo de adição. Pero se mirarmos para o conteúdo de cada dos itens e cada dos insumos dentro de concreto, miramos que mais de 80% de tudo que temos dentro do hormigão é grava, é agregado e é arena. Então, GCP passa não somente a desenvolver produtos para incrementar a capacidade de hidratação e de resistência do cimento e seus compostos, como também trabalhar com a parte mais importante e mais grande dentro do hormigão, que são os agregados, não? Então, cambiamos para uma outra fase muito importante, que é tratar quimicamente os agregados que hoje utilizamos dentro do hormigão. E se mirarmos do tema de fator forma, como estávamos falando, quanto mais anguloso é este tipo de arena ou este tipo de grava, mais complexo é o uso deste hormigão, não somente do ponto de vista de bombeio, como também de acabado, não? Há muitos pedreiros, não? A equipe que trabalha em las obras, como não, eu não posso dar um acabamento muito bueno, haz uma aspereza, a equipe de bomba, não, porque a bomba está tendo um ruído muito mais alto, porque há um desgaste mais grande nos equipos, e não é possível utilizar um conteúdo de arena artificial ou de uma arena com um fator forma mais anguloso por este tipo de acabado, e é claro, para substituir, para cambiar, para melhorar esta geologia, do ponto de vista de desenho de hormigão, teníamos que incrementar o morteiro. Então, estes tipos de arena mais angulosas criam uma frição, há um problema muito forte de movimentação quando se saca, por exemplo, o revenimento. E acá há um exemplo muito claro, contemplando o fator aguacimento fixo, né, de 0,65, que à medida que eu vou cambiando o fator, e aí miramos acá o consumo de 246 quilos de cimento para um conteúdo de água de 160, estamos mirando um fator forma mais arredondado como na pelota. À medida que eu vou cambiando este fator, como arriba, um pouquinho mais angulosa, eu tenho que incrementar o conteúdo de cimento e aí, por conseguinte, o conteúdo de água. E é claro, partindo para um muito mais anguloso, mira que eu passo de 246 quilos de cimento para um consumo de 270. Estamos falando acá de um incremento de mais de 20 quilos de cimento, são exatamente 24 quilos de cimento, apenas e somente contemplando o fator forma. ¿no? Entonces, no solamente yo no puedo utilizar esta arena porque tienes un problema de fricción y de bombeo de acabado, mas também há um problema de custo, porque eu tenho que incrementar o conteúdo deste morteiro e por conseguinte, o cimento. ¿no? Entonces, a proposta é como podemos, para um tipo de arena, acá,
de qualidade ruim, de fator forma ruim, como podemos, sem incrementar o conteúdo de cimento, propor um uso mais grande, proporcional desse tipo de arena, não? Então, a proposta é criar uma tecnologia chamada Clarena. Então, Clarena é uma família, como conhecemos de GCP los Daratardes, los Miras, los Adivas, que são famílias distintas de aditivos suministrados por GCP em Argentina, ou os WRDAs. Clarena também é uma família de aditivos que tem a função de tratar os agregados. E ele tem como função involucrar esta partícula de arena como se fosse uma graxa, para que não haja este incremento de fricção. É como as arenas, os grãos, se correm entre eles, se fluem entre eles, sem haver um aumento de atrito, sem haver este efeito de fricção, como falamos. E este tipo de clarena pode ser utilizado em 2 lugares, não? Se pode ser utilizado não somente em los hormigões, introduzindo isso em las plantas de los hormigones, como também em las canteras que produzem las arenas, não? Então, é possível, do ponto de vista de mitigação de argila, e aí podemos falar depois, mais para frente, que a família Clarena não somente tem a capacidade de proporcionar um uso mais grande das arenas artificiais, das arenas trituradas, pero também utilizar arenas que têm um conteúdo de argila mais grande e que traz um problema também, não somente de geologia, mas também do ponto de vista de consumo de aditivo e de água, que depois podemos falar mais para frente. Pero, do ponto de vista específico das arenas angulares ou das arenas artificiais, então, tienes esta capacidade de tratar com o mesmo desenho uma geologia melhor. Então, a partir do momento que eu melhoro esta geologia, eu começo a incrementar o percentual de arena artificial até, por exemplo, acá no Brasil, um exemplo, ou no México, que é um outro exemplo, proporções superiores a 70% das arenas trituradas em comparação à arena natural. Então, seria o reverso que hoje temos na Argentina, que seria 70% de arena natural e 30% de arenas trituradas, como uso normalizado ou mais comum, para uma inversão de 70% artificial e de 30% de arena natural. Fundamentalmente, então, esse produto sendo utilizado pode, então, controlar o fator de fricção, pode viabilizar em algumas regiões de Argentina, locais onde eu não tenho a arena natural disponível ou um custo mais grande desta arena natural por um custo de flete ou até mesmo por extração. Então, é uma tecnologia para ser mirada, para ser provada, não? Quando eu tenho uma fonte de arena triturada mais grande, então, por exemplo, hormigoneiras que tienes em tu portfólio também arenas, não? Então, ao invés de adquirir arenas do mercado externo, por que não utilizar tu própria arena artificial para implementar no hormigón? Então, é como hablamos, não? Não cambiar o dinheiro de mi bolso para o bolso de terceiro, mas solamente do lado do bolso, não? Saca do bolso do hormigón
para o bolso de quem produz a arena, não? Melhorar a viscosidade, melhorar a reologia, incrementando o uso desta tecnologia e, então, contemplando a questão de sustentabilidade. Mira que quando eu estou tratando, eu estou extraindo o material de los morros, ¿no? De las montanhas, onde eu saco as pedras para criar a pedra de 19 milímetros, ou de 25 milímetros, ou de 9 milímetros. Normalmente, a arena pode ser um subproduto desta extração dentro da canteira. Então, pensamos em sustentabilidade porque muitas vezes passa a ser um produto subutilizado dentro das plantas de produção de grava. Então, contemplamos também o ponto de vista de sustentabilidade. Não? Se podemos mirar claramente, há um desenho que demonstra o uso apenas contemplando o mesmo hormigón, o mesmo desenho. Em la mano esquerda, uma pequena cubeta, sem a tecnologia Clarena, e de la mano direita, com a tecnologia Clarena. Então, é muito sencillo mirar o acabado superficial apenas utilizando o Clarena. Então, há uma outra ganância, e aí vamos mirar um outro vídeo que demonstra tu capacidade de acabado, por exemplo, para hormigões aparentes, não? Que não se tienes nenhum tipo de acabado, nenhum tipo de morteiro. Então, tienes esta facilidade para, por exemplo, para concretos pré-fabricados. Então, o uso de Clarena para esse tipo de segmento me permite fazer vigotas, pilaretes, com um acabado muito mais melhor do que com a tecnologia convencional. Mostramos acá um vídeo de uma concretagem de uma obra de um shopping, de um mall acá em São Paulo especificamente, que tinha como algumas premissas para ser atendida, pero uma das mais importantes era que tinha que ser um concreto autocompactado, um hormigão autocompactado, e que é um acabado superficial perfeito, não? Um acabado porque as peças, as vigas e os pilaretes estariam a las amostras, não? Então, não havia nenhum tipo de acabado, apenas um coating aplicado em la superfície. Então, é um concreto de FCK 60 megapascal, de um flow 750, então é um SF2, um mantenimento durante uma hora, porque a obra estava em um local dentro da cidade de São Paulo muito complexa do ponto de vista de tráfego, e também se havia necessidade de dosificação na obra, não era permitido, porque estava em um lugar muito complexo também para parar os caminhões e introduzir alguma coisa dentro do hormigón. A questão de acabado e também a eliminação por total de las borbulhas e de manchas em la superfície. Então, esta é a característica do hormigón sem o uso de Clarena. Mira o conteúdo de borbulhas, o conteúdo não somente pequenas, mas como também grandes borbulhas em la superfície. E acá tentamos cambiar o tipo de desmoldeo químico para o tipo de encofrado mais plastificado, e ainda assim, pela característica de hormigón, não se podia sacar 100% das borbulhas. Então, introduzimos, junto a uma outra tecnologia de nós outros, que é a tecnologia Concera, a tecnologia Clarena, com o uso das arenas artificiais. E aí, temos este aspecto bastante distinto do ponto de vista superficial.
não? E sem, isto é muito importante, sem cambiar as características do hormigón compactado, não? Então, a tecnologia Clarena não altera a fluidez, o espalhamento, a capacidade de se posicionar dentro da louça, então, ou do pilar. Então, é um produto que interfere fundamentalmente do ponto de vista geológico desse hormigón. Então, acá é um vídeo que demonstra o concreto sendo lançado em uma cubeta de plástico, e aqui é possível mirar as borbulhas desaparecendo apenas com o uso da tecnologia Clarena. A equipe falando que eu nunca tinha mirado as borbulhas desaparecendo. Mira que este caso é muito interessante. Essa é uma borbulha grande e ela vai se superando e desaparece por completo. Mira. Do ponto de vista econômico, não? Eu tenho um desenho e acá me permite la desculpa, não? Porque estamos falando aqui de reais, mas podemos depois converter em dólar de maneira bastante rápida para nós outros estarmos juntos em uma única hoja. Eu tenho acá um desenho de um hormigón com consumo de cimento de 308 quilos de um CP2. Um CP2 tienes acá no Brasil ao redor de uns 50, 55% de escória como adição. Não? 16% de sílica. Esta é uma hormigoneira acá no Brasil que introduz uma sílica líquida em todos os desenhos para mitigar o uso do cimento. Então, em todos os desenhos há este consumo. E uma proporção de arena natural e arena artificial em la ordem de 70-30. Não? O consumo de grava similar e o uso de um aditivo similar, simples, que é um aditivo Mira, que é um polifuncional convencional, e o uso de um estabilizador de hidratação, que é um Recover. Só vou confirmar acá, 887,621 dividido por 887. Exato, 70% de arena natural e 30% de areia artificial. E a proposta foi, para o segundo desenho, que é lá do meio da coluna, não cambiar o consumo de cimento e de sílica, pero hacer o câmbio no desenho de hormigón, no 70-30, pero 50% de arena natural e 50% de arena artificial, mantendo o uso de Recover e cambiando a tecnologia Mira por uma tecnologia Clarena. Não? Como comentei, é uma família, então é uma Clarena MR de mid-range, 4238, que é o número específico deste Clarena, com uma dosificação de 0,7% do peso de los aglomerantes, cimento mais sílica. Não? E acá é importante mirarmos que temos uma ganância com 7 dias em relação à referência ao redor de 2 megapascal. Não? Então, a característica deste Clarena foi reduzir a resistência temprana por uma solicitude do cliente, porque estávamos apresentando 17 megapascal com um dia, então reduzimos esta resistência para o que o cliente necessitava, pero com esta ganância podemos fazer uma redução do conteúdo de cimento e de sílica para o terceiro desenho. Então, sacamos 8 quilos de cimento, sacamos 1 quilo de sílica, mantendo o conteúdo de proporção de arena natural e arena artificial 50-50. Então, acá há um estudo de los saving
que esta tecnologia proporcionou, cambiando 70-30 para 50-50 e uma redução de 8 quilos de conteúdo de cimento. Então, mira, é importante, são valores Brasil, R$2,45, estamos como aproximadamente uns 50 centavos de dólar, e acá em torno de 60, 65 centavos de dólar por quilo de lo novo produto, 70 centavos de dólar no novo produto. Então, é um produto mais custoso do ponto de vista de quilo, de uma tecnologia antigua e uma tecnologia nova, pero haciendo solamente o cambio de la proporción de arena de lo desenho original e de lo desenho número 1, há saving de $1, real por metro cúbico, que estamos falando aí então de torno então de 20 centavos de dólar, não? Se hace o cambio não somente da proporção de arena, pero também da redução do consumo de cimento e do consumo de sílica, estamos falando aí de uma ganância ao redor de 80 centavos a $1 por metro cúbico de ganância. Então, novamente, fazendo o câmbio da proporção de arena, proporcionando um benefício de ganância e de resistência e sacando o conteúdo de cimento. Então, a tecnologia Clarena tem a capacidade de ser desenvolvida especificamente para as necessidades de cada cliente. Então, como falamos em um termo em inglês que é a personalização ou em inglês tailor-made. Então, é possível fazer esses ajustes em la família para ter a melhor performance para um único produto. Acá há um outro ensaio, um outro estudo, também contemplando o uso de um conteúdo de arena de quartos e da arena de brita, acá ao redor desses 55% de arena de quartos, que é arena natural, e 45% de arena de brita, utilizando um aditivo convencional, normal, e aí hacemos então a proposta do uso de um Clarena, e neste caso experimental. Então, apenas fazendo no primeiro desenho, fazendo o câmbio da proporção. Então, acá passamos de 60% a 40% de arena triturada e 40% de arena triturada, natural. E depois um saving, porque também tivemos uma ganância de resistência. Então, acá, os resultados em la tabla abaixo é um polifuncional convencional com 0,8%. Mira o revenimento de 115 para 80. Acá, o trompo está em movimento por 30 minutos. O conteúdo de cimento, o aire, e as resistências entre 1 dia e 28 dias. Depois, fazendo o câmbio da proporção da arena e o câmbio do aditivo. Este experimental é um tipo Clarena, 0,9, 120 para 85, o aire e as resistências. E acá, com esta ganância, incrementamos o conteúdo de aditivo e reduzimos o conteúdo de cimento em 9 quilos. Não? Então, conseguimos ainda assim abarrar a água, e aí por isso ainda assim conseguimos uma ganância do ponto de vista de resistência. Então, este desenho poderia proporcionar uma redução mais grande do conteúdo de cimento. Então, acá há duas análises. O desenho número 1, o câmbio da proporção de arena, de 45 e 55 para 60 e 40, sem o incremento, sem a redução do conteúdo de cimento. E a segunda análise é manter a proporção de arena, pero reduzir o conteúdo de cimento. E acá alguém poderia perguntar, mas mira, eu não entendo qual é o sentido. Se você está falando desde o início da nossa charla, que a ideia é incrementar a arena artificial, e acá estás mantendo a arena artificial,
e reduzindo o consumo de cimento, eu não entendi a estratégia. Pero neste caso, senhores, é demonstrado que os 9 quilos, mesmo com uma proporção de 45 para 55, era para melhorar a reologia, e não somente, ou não especificamente, para a resistência. Então, quando é introduzido o Clarena, se demonstra que o hormigão está sobrando morteiro. Então, eu posso sacar parte desse morteiro e isto me proporciona esta ganância de 9 quilos, mantendo a mesma proporção de arena. Então, é uma segunda forma de mirar um desenho com o uso da tecnologia Clarena. São duas maneiras distintas. Um outro exemplo, um outro estudo real, também mirando a proporção. Acá estamos falando de uma proporção de arena natural e de arena artificial 727 mais 182, 727. Estamos falando de 80% de arena natural e 20% de arena artificial em lo desenho número 1 da mão esquerda, com aditivo polifuncional similar a um mira. E acá estás como o custo do metro cúbico de concreto em reais. 228, estamos falando de em torno de $46 o metro cúbico. E acá introduzimos a tecnologia Clarena e cambiamos a proporção. Ao invés de 80 a 20, estamos falando agora de uma nova proporção de 60% de arena natural e 40% de areia artificial. Então, dobramos o uso da arena triturada de 20% para 40%, e eu saco a tecnologia convencional e introduzo a tecnologia Clarena. Mira que acá há um break-even, não? Por quê? Porque a ideia não é, que é uma terceira forma de mirar a tecnologia, não é proporcionar uma ganância para a hormigoneira, do ponto de vista de redução de cimento, pero viabilizar o uso de uma arena que está em mi pátio, em mi planta ou em mi canteira e não tem função. Então, é uma ganância para o grupo de conglomerado de empresas que eu participo. Então, mantendo o conteúdo de cimento, e havendo um equilíbrio de los custos, não? Então, esse é os exercícios com a proporção de resistências com 7 dias e com 28 dias, e os resultados aí sendo a substituição de 60 a 40, como falamos na parte de arriba. Então, são 3 formas de analisar a tecnologia Clarena, não? Bueno, acá cerramos a parte de Clarena e depois podemos discutir em las perguntas. E aí introduzimos a segunda tecnologia que eu comentei no início, que é a tecnologia com cera ou um superplastificante de 4ª geração. Hablamos então de quais gerações? Estamos falando de la primeira geração de superplastificante, que é os produtos base naftaleno, que é de nós outros, a linha Daracem 19, Daracem 100. A segunda geração é o uso de los policarboxilatos, então estamos falando de segunda geração, sei lá dizer, melamina, não? Que já deixamos de utilizar já há muito tempo, que são uma outra linha de Daracem. A terceira geração seria, sim, los adivas, que são o uso do policarboxilato, então são os Miraflows ou os adivas. E a 4ª geração é um superplastificante que utiliza um novo polímero. Então, recapitulando, primeira geração, naftaleno, segunda geração, melamina, terceira geração, policarboxilato, e a 4ª geração é um polímero sintético distinto do policarboxilato. E qual é a proposição de eu cambiar este
tecnologia para uma de quarta geração. Se mirarmos o valor de cambiarmos um hormigão de uma fluidez ou de um revenimento de 120 milímetros para uma fluidez arriba de 500 milímetros de abertura, qual é a ganância para a hormigonera e para a obra? Do ponto de vista de produtividade, os caminhões têm uma volta de ir e voltar para a obra muito mais rápido, porque o descarregamento é mais rápido. O tempo de ajuste, se eu envio um concreto com revenimento listo e que tienes a capacidade de manutenção desse revenimento ao longo do translado, não necessitamos tardar o concreto, o hormigón ou o caminhão para fazer a dosificação. Se eu não tenho o uso da persona ou se eu não necessito fazer o ajuste do revenimento na obra, o risco de perder o revenimento é muito menor. Então, as devoluções de caminhões por equívoco de revenimento é menor. Para a obra, miramos que também o tempo de descarregamento de todos os caminhões são mais grandes, mais rápido. Eu tenho menor redução de erros, melhor acabamento. Por quê? Porque eu tenho um revenimento mais grande. Da parte técnica, se eu consigo introduzir um revenimento mais grande, sem a perda de revenimento ao longo do trajeto, eu tenho um desvio padrão menor, um desvio estándar menor, tanto para a hormigonera como para a obra, não? Então, eu puedo, para a obra, ter menores reduções de barras de resistências, eu puedo projetar peças mais delgadas, se eu não miro um revenimento mais grande, mas um revenimento padrão, e eu reduzo o conteúdo de cimento. E para a hormigonera, se eu não quero introduzir um hormigón com fluidez mais grande, eu posso manter a fluidez e reduzir o conteúdo de cimento ou introduzir os materiais complementares, que é como falamos, uma pozolana, como é uma escória, como é um filler calcário. Então, esta tecnologia me permite, do ponto de vista de sustentabilidade, também reduzir o conteúdo de cimento, não? E, de novo, complementando a parte de sustentabilidade financeira, eu reduzo o conteúdo de cimento, eu reduzo as emissões de CO2. Então, a hormigonera que utiliza esta tecnologia pode ter um apelo e, inclusive, um selo de sustentabilidade com o uso de menos cimento, de menos aglomerante. Não somente para a hormigonera, como a obra. A obra pode ter uma facilidade ou juntar certificações para certificar aquela obra como uma obra sustentável com certificação LEED, não? Se eu mantenho o revenimento mais grande para o lançamento para uma única peça, eu posso reduzir a mão de obra para aplicar o mesmo concreto. Então, há uma redução de custo como equipo de aplicação desse concreto. Pero há um problema, não? Um minuto. Se agarrarmos o desenho de hormigón sem fazer nenhum câmbio nesse desenho, então vocês agarraram um desenho com 120 milímetros de revenimento e introduzir a tecnologia de superplastificante, por exemplo, de terceira geração, sem fazer câmbios de morteiro, que é normalmente o que miramos em um concreto, um hormigón autocompactante, que tem, em la média, um conteúdo de morteiro ao redor de 60% a 61%. Se eu não faço isso, ou eu não faço esse ajuste, miramos peças similares ao que estamos mirando acá em La Pantana. Estamos mirando, por exemplo, em lo desenho central,
nicho de gravas e o morteiro se escapando ao redor desta peça de acero, não? Então, mira que é muito claro a parte mais escura, o morteiro se escapando e deixando de envolver todas as gravas. A mesma coisa em la parte onde miramos neste desenho da mano direita. Esta cá é a base é uma habitação, e esta parede de concreto tienes este muro de concreto é de uma vivenda onde se apoia as portas, não? Então, o morteiro se abarra acá na base do muro de concreto e fica solamente as gravas. Esse aqui é um outro exemplo que mostra muito claramente o morteiro indo para as laterais e abaixo deste ponto onde tienes a amarração dos encofrados sem o morteiro. Então, são problemas de segregação, problemas de reologia e um problema de acabado, que depois tem que vir aqui com estuque, com um tipo de morteiro de alta resistência para ser o tamponamento, não? Rapidamente recapitulando o conceito do índice o índice de estabilidade visual. Acá no Brasil, e aí podemos falar depois da apresentação, eu não sei na Argentina especificamente, mas acá no Brasil, quando vendemos um hormigão autocompactante, não somente miramos o revenimento, a abertura e o tempo de abertura para alcançar os 500 milímetros em um ensaio de flow, pero o índice de estabilidade, como é a aparência visual desta abertura, não? Então, acá temos um desenho, os 4 desenhos que mostram muito claramente a distinção de los 4 índices visual de estabilidade. Então, eu tenho o IEV 0, que é muito estável do ponto de vista das arenas e das gravas, muito bem distribuído, sem nenhuma água ao redor da abertura. Bueno, o índice de visual 1 é uma leve exudação ao redor do aro, muito baixa, e uma pequena concentração de gravas. Em verdade, acá no Brasil, só é aceitável esses 2, e quando miramos o segundo, o IEV2, aí miramos um pouco mais de segregação e um pouco mais de concentração, e este, sem dúvida nenhuma, é o pior. Então, que é o IEV3, mira que se tienes a abertura, pero não se tienes a estabilidade, o índice visual de estabilidade deste tipo de hormigão. Então, este hormigão IEV3 traria um problema que miramos no slide anterior. Não? Ou um exemplo como este. Não? E como conseguimos melhorar esse tipo de desenho sem o uso de uma nova tecnologia que apresentamos acá? Ajuste, incrementamos o conteúdo de cimento, incrementamos o percentual de morteiro, e isso me traz maior custo. Um concreto autocompactante, um hormigão autocompactante, necessita de um controle mais grande das pessoas técnicas, não somente na planta, quanto na obra. Não? E há também a questão de los encofrados, não? Mira que se os encofrados não estão preparados para receber este tipo de hormigão, parte do morteiro se vai pelas frestas de los encofrados. Então, como resolver isso? Como introduzir um hormigão autocompactante, pero com capacidade de não incrementar finos, de ter uma reologia controlada e ter o menor controle possível. Então, fazer um hormigão com a equipe que está em nossa planta. Não? Então, recapitulando o conceito de abertura, desde SF1, que vai de 550 até 650, até um SF3,
que vai até 850 milímetros de abertura. A nova tecnologia, que é uma nova família chamada Concera, tem a capacidade similar ao Clarena de não somente dispersar as partículas de cimento, não somente, então, de incrementar o revenimento, pero controlar a reologia do hormigón. Mira, alguém pode falar, mira, mas isso é possível fazer com qualquer outro aditivo e o uso de um viscosante. Pero há um detalhe. Se utilizamos, e nós outros temos o viscosante também, que é o VEMAR, não? Mas o uso do viscosante traz para o concreto um excesso de coesão. Então, a capacidade de mobilidade que um autocompactante tem que ter se perde com o uso de um viscosante. Então, a capacidade de uso do Concera é permitir este controle reológico, esta abertura arriba de 750 milímetros, sem o efeito de coesão, que é quando introduzimos a concha de lo concreto dentro do hormigón, e esta concha tem dificuldade de penetrar por tal coesão. Então, o conceito é agarrar um desenho convencional, de um hormigón convencional, 120 mais ou menos 2, e apenas cambiar o aditivo e manter e transformar esse hormigón num autocompactante. Então, aqui eu tenho uma demonstração. Esta demonstração é o mesmo desenho como hablamos, pero sacando o aditivo convencional e introduzindo o Concera. Mira, novamente, é exatamente o mesmo desenho. E este outro vídeo mostra o desenho arriba, é um hormigón tratado com a tecnologia de terceira geração, que é um policarboxilato convencional, e o abaixo é o mesmo desenho, pero saco a tecnologia terceira geração e introduzir a tecnologia Concera. Cá está muito claro a questão de exudação. Mais uma vez, o mesmo desenho introduzindo Concera, incrementando o revenimento. E o segundo, simplesmente cambiando o tipo de aditivo de degeneração. Então, a proposta é, se transformamos um hormigón convencional num autocompactante ou um hormigón fluido, eu tenho que incrementar o conteúdo de cimento e de arena e reduzir bastante o conteúdo de grava. A proposta é, novamente, utilizar o mesmo desenho do hormigón convencional e introduzir o Concera. Então, acá, a primeira ganância é do ponto de vista de cimento, não? Então, não incremento o conteúdo de cimento e transforma esse concreto, esse hormigón, num hormigón autocompactante. E acá introduzimos, então, o conceito de reologia, tratando o concreto, o hormigón, não como um hormigón, um material rígido, mas um material fluido. E aí, se relembrarmos de nossas aulas de mecânica de los fluidos, existem duas energias necessárias para generar o movimento e a manutenção de revenimento. A primeira é a tensão necessária para sacar ou movimentar no T0 sem movimento para um movimento X, com a fluidez X, e depois manter esta fluidez ao longo do tempo. Este tipo de análise é mirado através de um equipo chamado reômetro. Então, eu saco o hormigón, introduzo dentro desta panela
e esta hélice que acá está no desenho, no centro do slide, starta o movimento, então acá introduzo e miro o movimento inicial, a energia inicial, e depois a energia de mantenimento, de manter o hormigão fluido. Então, é alguma coisa que podemos fazer uma analogia com uma bomba. Mira, o start de bombeio de concreto é a primeira energia onde eu introduzo o hormigão em lo coche, em lo coxo de la bomba. Então, o primeiro arranque de la bomba para enviar o hormigão para uma louça de lo piso 20º, por exemplo. Então, há uma energia muito forte para startar e uma manutenção desta energia para a continuação desse bombeio, não? O que o Concera, a tecnologia Concera nos proporciona? Proporciona que na superfície interna do pipeline, da tuberia, se cria uma camada de lubrificação. Então, não somente ao redor de todas as partículas que tienes dentro do hormigão, pero ao redor nas paredes internas desta tuberia. Então, o uso do Concera permite reduzir drasticamente a pressão de bomba para a mesma altura e mesmo diâmetro da bomba. Então, alguns dados importantes. Há uma redução ao redor de 60 bares, simplesmente cambiando a tecnologia convencional para uma tecnologia Concera. Se eu reduzo todo o atrito ao redor destas partículas, ao redor desta tuberia, das paredes internas, é o mesmo princípio de eliminar o coating ao redor dessas paredes. Então, é possível introduzir mais volume para o mesmo metro de tuberia. Como o concreto também é mais coeso e mais fechado, mais cerrado, então eu posso incrementar novamente o volume de hormigão bombeado para 1 metro em torno de 12%. Então, a capacidade de bombeio para o mesmo tempo é mais grande utilizando o Concera. Então, este é um número em torno de 3 a 4 metros cúbicos por hora mais em relação a um hormigão convencional. Desgaste de los equipos. Então, é possível mirar, se agarrar uma tuberia nova, que o tempo de uso com a tecnologia Concera é mais grande do que com a tecnologia normal. E o menor custo de mantenimento, por quê? Porque eu utilizo uma pressão mais baixa para o bombeio, né? Todos esses detalhes, não somente, então, como tecnologia química, trata o hormigão do ponto de vista de resistência, mas miramos também a parte de mantenimento dos equipos. Então, GCP hace um terceiro câmbio de cimento para arenas e agora também da questão de mantenimento para as plantas. Acá, ao longo do bombeio, a barra pressão em amarillo, usando o Concera, e um hormigão de referência, utilizando uma tecnologia normal, não? Este aqui é um exemplo real de um hormigão com, mira, senhores, 213 quilos de cimento por metro cúbico. E estendido, uma abertura de 630 milímetros. Mira que o concreto é muito estável, sem segregação, sem exudação e uma distribuição de gravas bastante clara. Este cá é um outro, novamente, a família é uma família Concera, um concreto sendo aplicado em um muro de vivendas populares. Acá utilizamos um range de consumo de cimento entre 270 e 330 quilos de cimento, dependendo do tipo de cimento, para uma resistência temprana de 12 horas de 3 megapascal, também com uma abertura
entre 600 e 700 milímetros. O aspecto deste hormigón em las paredes, em los muros de las vivendas acá, utilizando Concera. Castas que las paredes tienes um acabado muito bueno para um desenho com um morteiro para autocompactante ao redor de 54%. Então, abarramos de 60% a 61% para até 54%, 53% de morteiro, uma ganância bastante importante e com este tipo de acabado. Mais outra configuração de las paredes. Outro exemplo, e acá estamos com 2 minutos para cerrar. Havia uma situação, especificamente acá no Rio de Janeiro, de fazer um bombeio para uma obra com 60 metros de altura. Então, essa é uma vivenda, um edifício com 60 metros de altura, para um local, para um ambiente de uma temperatura média entre 30 e 35 graus, com uma arena de péssima qualidade, porque o Rio de Janeiro tem uma arena muito ruim. Quando miramos a campana de granulometria, há uma série de lacunas em la granulometria, por ter um calor muito forte. Havia necessidade de controle das fissuras por de hidratação. Então, a ideia era ter a capacidade de reduzir o conteúdo de cimento para controlar essa retração, não? Ter a capacidade de bombeio, não ter segregação, ter a manutenção de abertura, pero novamente reduzindo o conteúdo de cimento. Esse é o desenho original. Estamos falando de um conteúdo de 391 quilos de cimento, especificamente por causa do tipo de arena. Mira a proporção, 60% de arena natural e 40% de arena artificial. Um polifuncional convencional, acá estamos falando de 0,3%, e um superplastificante de terceira geração, 1%. E uso de fibra de polipropileno. Mira a situação, é um IEV2, então se recordamos lá, o índice de estabilidade visual. Por quê? Porque há um pequeno acúmulo de agravas, de agregados acá, e uma exudação ao redor da abertura. Então, mira que, mesmo com 391 quilos de cimento, já não tínhamos um aspecto bueno do ponto de vista de abertura. A proporção, então, introduzir a tecnologia Clarena e fazer o câmbio. E acá são as duas tecnologias juntas. Fazer o câmbio, ao invés de 60 de natural, passar a 40 de arena natural e 40 de artificial para 60 de artificial. A introdução do Concera, e acá, senhores, espetacular. Sacar 70 quilos de cimento. Então, aí podemos rapidamente fazer a conta de quanto é o saving em la Argentina. 329 quilos de cimento, o conteúdo de aditivos são similares, pero mira o aspecto do concreto espetacular, sem segregação, sem exudação, e não também ter a concentração de gravas, de agregados no centro do flow. Esta ganância me traz não somente um benefício ao redor de $6 por metro cúbico, sacando 70 quilos de cimento, mas um ahorro do ponto de vista de redução de CO2. Então, eu passo com este hormigón a reduzir a liberação de CO2 à atmosfera ao redor de 50 quilos por metro cúbico. E isto pode ser utilizado como marketing pela empresa. Eu sou uma hormigoneira corretamente sustentável, que estás alinhado com a redução da pegada de CO2 com esse tipo de eliminação de cimento. Não? O bombeio, estás mirado uma redução
na ordem de 40% da pressão de bombeio e incrementamos o tempo de bombeio para o mesmo volume de hormigão. Não? Enfim, são duas tecnologias que juntas podem permitir o uso de um desenho convencional, reduzindo o conteúdo de cimento, incrementar o uso de arena artificial, reduzir o conteúdo de mão de obra para a mesma aplicação e ser, ao mesmo tempo, corretamente sustentável. Senhores, agradeço muito o tempo. Passei acá como 3 minutos. Se me deixar, puedo falar acá mais um dia inteiro sobre a tecnologia. E bueno, gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Escuchamos muy bien. Hay 8 preguntas, si querés las vemos ahora, y bueno, si algo queda para mail, bueno, lo vemos por mail. La primera pregunta es de Adriana. Es una pregunta que la hizo cuando estabas hablando de Clarena. Y pregunta si se ha estudiado la relación de emisiones de este tipo de mezcla con respecto a una mezcla tradicional. Calculo que se refiere a huella de carbono, si han evaluado. Assim é, aí mostro o exemplo, não? Nós mostramos o exemplo do ponto de vista de como será este exercício. Em verdade, quando da implementação da tecnologia, podemos juntos com uma ferramenta que GCP tienes, é analisar exatamente a ganância, o saving de redução de CO2 emitido. Mas em la ordem geral, 1 quilo de cimento que eu reduzo, no ponto de vista de cimento, não? De arena, temos que mirar todo o processo de produção de arena e aí sim comparar com o processo convencional. Mas para 1 quilo, eu reduzo 700 gramas de CO2 por metro cúbico de liberação. Ok. Luego una pregunta de Pedro. Él dice, al incrementar el empleo de arenas artificiales de forma irregular, en diseños de hormigones de baja resistencia, 17 megapascales, por ejemplo, él dice que existen problemas de exudación con el uso de clarena. Y la pregunta es cómo interactúa el hormigón para solucionar esa patología. Claro, temos que mirar como ficamos com o desenho. Hoje, acá no Brasil ou em outras praças onde já utilizamos o clarena, esse clarena pode ser utilizado em todas as classes de hormigão, não? Pode ser que um clarena aprovado para este tipo de desenho, por causa do conteúdo de cimento, pode haver um pouco mais, um pouco menos de exudação. Então, se incrementa a matéria-prima deste controle de exudação, segregação dentro do clarena para mirar um hormigão sem esta patologia. Por isso, da questão de tailor-made. Ok. Una pregunta de Ángel. Ángel vive en Chubut, en Puerto Madryn, es una provincia al sur de Argentina. Su pregunta es si se puede mezclar la arena artificial de trituración con la arena natural, por ejemplo 70-30, haciéndolo en los acopios y luego usar esa premezcla, o si conviene utilizar tolvas individuales. Acá não entendi bem a pergunta. Si conviene combinar las arenas antes de dosificarlas en el hormigón, o si conviene tener las arenas en tolvas individuales. Não, ok. Não, a prática tienes que separada e proporcionalmente combinar dentro do concreto. Sí, es mejor. Okay. Y también pregunta si hay casos de aplicación con clarena en Argentina, si ya se ha usado en Argentina. Já probamos em muitos casos. Depois podemos direcionar a pergunta para a nossa equipe que está em Argentina, não só Viviana, como Sebastián, que é os responsáveis pela parte comercial, e aí podemos discutir um pouco mais em cada uma da região. Mas sim, teremos essa tecnologia em Argentina. Ok. Una pregunta de Miguel Ángel que dice ¿cómo se utiliza clarena en cantera de agregados y cuánto dura el efecto
en las arenas de trituración que se han tratado con este aditivo. Ok. Nosotros tomamos la iniciativa de não apresentar lo Clarena mitigador de argila. Esse tipo de tecnologia não é para arena triturada, a não ser que esta arena triturada tienes uma contaminação de argila. Então, no processo de extração dessa arena e beneficiamento para chegar na granometria que queres, este material tienes que passar por uma esteira similar a la esteira que introduz os materiais dentro do caminhão em uma planta de hormigón e asperge este material por arriba de las arenas. Então, esta tecnologia envolve cada grão de arena e é absorvida. Esta arena absorve esta matéria-prima e ela não se perde ao longo do tempo, porque é a pergunta, né? Por quanto tempo se dura? Então, quando a hormigoneira compra esta arena já tienes lo tratamento químico para mitigar tu argila. Qual é o problema da argila dentro da arena? Um consumo mais grande, por quê? Porque a argila absorve o conteúdo de água. Então, se o conteúdo de água por metro cúbico ficasse em torno de 180 litros, com uma arena sem contaminante, com uma arena contaminante, se subiria, por exemplo, até 200 litros. Então, eu tenho que incrementar o consumo de cimento. Ou, se eu uso um produto base policarboxilato, por exemplo, eu tenho que incrementar, às vezes, em 50% o percentual para suprir a absorção dessa argila. Então, esse aditivo tem a capacidade de fechar, travar, involucrar as argilas dentro das arenas. Bien. Una pregunta de Sergio que dice si con cera se usa como único aditivo o si se puede usar, por ejemplo, con un Mira. Tienes duas formas. Há com cera MR, que é com cera mid-range, que é, e aí sim, depois Seba pode discutir um pouquinho mais, tendo os contatos, Matias, que é um mid-range, um polifuncional, similar ao Mira, com a tecnologia com cera. Pero este produto não tem a capacidade de transformar um concreto em um autocompactante. Quando se pensa num concreto superfluido ou autocompactante, se combina o Mira com a tecnologia com cera. Okay. Sebastián dice, entiendo que Clarena es un fluidificante y reduce el aire incorporado en el hormigón, o a lo sumo no lo incrementa, y pregunta cómo es el desempeño con respecto a la cohesión. O Clarena não reduz aire. Em verdade, quando não tínhamos a tecnologia Clarena, o controle geológico era feito com aire. Então, se incrementava o aire e este aire servia como um lubrificante dentro do hormigón. Quando eu introduzo a tecnologia, eu mantenho o aire similar ao que tinha hoje. Então, se te recordas em la apresentação, há aire em torno de 1,7 a 2%, então é um aire muito regular, pero a tecnologia traz um lubrificante que envolve as partículas de arena como na graxa. Então, por isso que há uma melhora geológica sem introduzir aire. Bien. Pedro consulta si hay algún efecto sobre los tiempos de fraguado al usar estos dos aditivos. Não, porque se produz, se desarrolla para que não tenha este efeito. É óbvio, se você comentar, não, eu tenho na região em Argentina muito caliente, eu posso colocar uma matéria-prima dentro do Clarena para aumentar, incrementar o tempo de revenimento. Mas se é um lugar muito frio, então eu faço o desenvolvimento para não interferir no tempo de fraguado. Bien. Jean Carlos pregunta si estos aditivos, calculo que se refiere más a Clarena, si también se puede usar en un hormigón en el que solo se utilice arena natural. Así es.
Em arena natural depende se há algum tipo de problema geológico. Se a arena natural, por exemplo, e acá havia uma situação no interior acá da região de São Paulo, que a arena natural havia uma falha, uma lacuna em la campana de granulometria, e esta campana solamente era coberta, esta falha, com conteúdo de cimento. Então, neste caso, viabilizou Clarena. Mas se a arena tienes um módulo de finura muito buena e não traz problema geológico, não faz sentido utilizar solo com arena natural. Ok. Hugo pregunta cuál es la dosis recomendada de uso para el Consera. Depende do que necessita. Acá estamos utilizando entre 0,6% a 1%, não mais do que isso. Ok. Martín pregunta si estos aditivos se pueden usar también en morteros de albañilería. Y la segunda pregunta de él mismo es ¿desde dónde puede acceder a las hojas técnicas y de seguridad de estos aditivos? Las hojas técnicas y de seguridad, la equipe de Argentina puede suministrar. Se temos o contato, podemos enviar. E a parte de morteiro, sinceramente, tínhamos que provar. Nós outros acá nunca utilizamos para morteiros. Por quê? É importante. Por quê? Porque como combinamos dois aditivos, um incorporador de aire mais um estabilizador para morteiros estabilizados, não? Eu entendo que seria para este fim. O aire já hace a função de controle geológico, então não necessitaria utilizar o Clarena. O aire é mais barato, o incorporador é mais barato, tens um preço mais baixo do que o Clarena. Então a conta não se cerraria. Okay. Cristian pregunta si han trabajado con arenas finas, con un módulo de finura entre 1 y 2. Sim, assim é. Acá utilizamos com 0,9, por exemplo. Okay. Bueno, hay una persona que no está identificada que consulta las granulometrías de los agregados que se mostraron para los ejemplos. Eso en todo caso después vemos si se lo podemos mandar por mail, si queda registrado su dirección de mail, si te parece. Sí, así es, podemos. Daniel pregunta en qué nivel de contenido de polvo estaban esas arenas artificiales que se usaron en los ejemplos. ¿Cuánto polvo tenían? Há uma variação mais grande, não? E acá, Daniel, é importante mirar que é por região e de tipo de local onde é extraído este tipo de arena. Mas, em média, estamos falando entre 8% e 15% de polvo. Okay. Horacio dice que algunas de las dosificaciones que se mostraron utilizan una relación agua-material cementicio del orden de 0,67 con resistencias de 35 megapascales para aproximadamente 270 kilos de cemento por metro cúbico. Como funciona isso, né? Claro. Mira que o aditivo, e aí é um conceito inicial de aditivo, não? O aditivo não somente, se mirarmos o efeito que a água traz dentro do cimento, o cimento é muito fino, muito delgado. Então, quando eu introduzo a água, há conglomerados, flóculos de cimento. O cimento, as partículas de cimento têm a capacidade ou é comum, não? Que elas se aglomeram e concentram água dentro destes conglomerados. Então, o dispersante, um plastificante, um superplastificante, tem uma das funções dispersar esse flóculo. Então, para o mesmo hormigão, para o mesmo fator aguacimento, miramos que parte da água que eu introduzo nesse hormigão fica dentro desses flóculos e não participa da hidratação do cimento. Então, eu saco isso, eu reduzo o fator aguacimento imediato. Quando eu reduzo o fator aguacimento, eu reduzo o teor de poros,
Então, os vazios dentro desse concreto, desse hormigón, é reduzido com o uso desse tipo de produto. Então, primeiro, flóculos, redução do flóculos, eliminação do flóculos, redução da água, e aí eu tenho uma ganância para o mesmo conteúdo de cimento. Pero, nesses aditivos, Horácio, nós outros podemos, e nesse caso estava, melhorador de hidratação. Então, eu posso, para o mesmo grão de hidratação, ter fator forma de la formação de los cristais para grão de cimento mais complexo, mais cerrado do que convencional. Por isso que eu tenho uma maior resistência para conteúdo de cimento menor ou do fator água-cimento mais grande. É uma questão química. Bien. Bueno, Hernán pregunta si también se puede usar Clarena con arenas de trituración de hormigones. Así es, sim, com toda certeza. Rocío pregunta si existe algún tipo de interacción de este aditivo con reacciones químicas, por ejemplo, de álcali agregado. Da mesma maneira que miramos concreto convencional com mira, aditivo convencional, miramos com o Clarena. O Clarena não tem a capacidade de mitigar a reação álcool agregado. Então, se há, continuará tendo. Se não há, não terá. Fabio pregunta si, por ejemplo, a 90 días los valores de resistencia se modifican significativamente respecto a los de 28 días. Em verdade, depende do tipo de cimento. Não? Se há cimento muito mais lento, há uma ganância mais grande de 28 para 90, porque se é cimento mais rápido, a ganância é muito pequena. Mas esses aditivos têm a capacidade de incrementar as duas resistências, as duas fechas, da mesma maneira que do ponto de vista de uma melhor hidratação. Então, eu tenho uma melhora tanto para 28 quanto para 90. Oscar pregunta si el comportamiento de este producto en el hormigón afecta la adherencia entre la armadura y el hormigón. No, absolutamente. Bueno, Roxana, una pregunta similar, dice, ¿cómo afecta la adherencia de las partículas con el mortero o pasta? No, em verdade, se mirarmos, por exemplo, a tecnologia Concera, por trazer uma coesão mais forte, uma compactação mais forte, significa que a ligação do mortelo com as gravas, com as arenas, é mais grande do que de sistema convencional. Significa que concreto, hormigón com Concera tem uma permeabilidade menor do que concreto sem lo Concera. Bien. Bueno, ya estamos en la mayoría, hay algunos comentarios que se repiten. Nos preguntan si vamos a compartir el video de la charla. La respuesta es que sí. Lo van a encontrar hoy o mañana dentro de la página web del ICPA. También van a tener el archivo PDF de la presentación. Quienes necesiten un certificado me mandan un mail y se los compartimos. Mi dirección de mail es matias.polsinetti@icpa.org.ar. Si no, entran a la página web de ICPA, ahí hay una dirección de mail de consulta, mandan ahí y me lo derivan a mí directamente. Algunos también piden las hojas técnicas, eso lo manejamos después de la sesión a través de Viviana. Yo le paso a Viviana los contactos de quienes lo piden y ella seguro que les puede responder. Claro. E, Matias, se há, e todas as pessoas que acá estão, se há mais perguntas, podem encaminhar para nós outros e respondemos por correio com muito gosto. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Creo que ha sido muy enriquecedor, hubo muchas preguntas, eso es bueno. Así que, bueno, creo que ya estaríamos para cerrar. Graças, Matias, graças, Viviana, graças a todos pelo tempo,
pela atenção, pelas perguntas e eu estou à disposição se necessita de alguma coisa mais. Estupendo. Gracias, Marcelo. Gracias Un a abrazo todos. a todos. Hasta Estén bien. luego. Chao, chao.